Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre banco de dados, a gente vai falar sobre os conceitos gerais, o ciclo de vida de um banco de dados, o sistema de banco de dados, o que envolve, né, o banco de dados. A gente vai falar sobre arquitetura e também sobre a linguagem SQL, que é uma das linguagens usadas, para a gente poder implementar, botar a mão na massa ali, fazer o banco de dados fisicamente. Então vamos lá, um pouquinho mais sobre bancos de dados. O ciclo de vida do banco de dados representa aqui, né, como ele começa até onde ele vai. Então, desde o início dele até a sua concretização. Bom, eu dividi em três etapas aqui, mas dentro de cada uma dessas etapas a gente tem subetapas, vamos dizer assim. Em banco de dados 1, a gente vai ver a etapa 1 rapidamente e a etapa 2 principalmente. É nela que a gente vai ficar por mais tempo. A etapa 3 ela já se diz respeito aí à disciplina de banco de dados 2, onde vocês vão, né, finalmente fazer os códigos, implementar, povoar, consultar, gerenciar os bancos de dados. Mas vamos lá. Então, a primeira etapa, né, a primeira etapa do ciclo de vida de um banco de dados é o quê? Análise de requisitos. Então, não tem como a gente fazer um banco de dados sem antes conhecer esse banco de dados ou mesmo conhecer o negócio ali, a empresa, o que a gente pretende informatizar, ok? Então, nessa etapa, basicamente o que acontece é a coleta de informações e regras acerca do negócio. Então, é a etapa na qual a gente precisa entender ali sobre aquele mini mundo, tá? Então, entender o problema, o negócio, as pessoas envolvidas, os processos envolvidos. Então, antes da gente começar a planejar, a projetar o banco de dados, a gente precisa entender todo o seu contexto. Na etapa 2, a gente tem ali o projeto lógico ou projeto conceitual, onde, né, com base no que a gente levantou ali na análise de requisitos, a gente vai construir diagramas. Então, existe, né, um diagrama de modelo de dados conceitual que vai conter os dados e os relacionamentos. Então, tudo aquilo que há de dado e como eles vão se relacionar é diagramado. E a gente faz isso por meio do DER, diagrama, entidade, relacionamento. Então, a gente vai pegar todas as entidades, quais são os seus relacionamentos e vai elaborar um diagrama. Então, essa etapa 2 ela pode ser dividida em modelagem de dados conceitual, a transformação desse modelo conceitual em tabelas. Então, a gente já começa meio que a desenhar ali como essas tabelas vão ficar. E, para finalizar, a gente vai fazer a normalização dessas tabelas. Então, o projeto lógico, por si só, ele tem um ciclo de vida próprio, né? Então, a gente, após entender, faz o modelo de dados conceitual, transforma esse modelo de dados em tabelas, não físicas ainda, né? Talvez um desenho, a gente vai ver ali como é que a gente faz isso, é chamado de mapeamento. Feito esse mapeamento, a gente precisa verificar se tem algum problema. E é com a normalização das tabelas que a gente faz isso. Tendo o nosso DER transformado em tabelas e normalizado, aí sim a gente pode, né? Consegue fazer a implementação, que é a terceira etapa, que é a construção do banco de dados. Basicamente, a implementação por meio da linguagem SQL. Muitas pessoas pensam, fui lá, entendi, análise de requisitos, projetei, implementei. Acabou? Não. Depois, uma vez, né, o banco de dados estando desenvolvido, pronto, finalizado, a gente precisa fazer a monitoração e, se necessário, algumas modificações. Então, quando o banco de dados ali, né, vamos pensar, o armário está pronto, a gente precisa ver se as roupas, né, se os dados que ele vai receber é suportável, se vai caber tudo direitinho, se vai ter problemas, inconsistência e várias outras coisas. Então, a etapa da implementação, ela também pode ser precedida ali do gerenciamento do banco de dados. Então, a gente pode receber muita informação, em consequência disso, fazer algo para melhorar a performance, entre outras coisas. Tá bom? Isso vocês vão estudar, né, mais no próximo semestre, mas já estou adiantando para vocês terem uma ideia do ciclo de vidas completo do banco de dados. Então, na etapa 3, ali é onde se efetivamente, né, codifica e materializa o banco de dados.
primeiro conceito que a gente vai falar é sistema de banco de dados. O banco de dados a gente já sabe o que é, mas existe todo um sistema. Eu até falei, né, na aula anterior que o banco de dados sozinho é muito complicado. É um arquivo com um monte de dados, né? Então, para isso, a gente tem ali outros envolvidos ali, que é chamado de sistema de banco de dados. Todos esses envolvidos juntos permitem com que a gente trabalhe bem com o banco de dados, com os dados e as informações contidas nele. Então, conjunto formado por banco de dados mais as aplicações que o manipulam é chamado de sistema de banco de dados. Então, o sistema de banco de dados ele é composto por usuário, programa, SGBD e o banco de dados. Então, por exemplo, eu não consigo chegar aqui, né, no banco de dados e pegar uma informação que eu quero. Né? Para que eu consiga chegar aqui numa informação, eu vou precisar usar um programa. Então, o usuário, por sua vez, ele usa o programa e o SGBD ele intermedia, ele facilita com que o programa tenha acesso aos dados que estão no banco de dados. Então, esse é o sistema de banco de dados. Não teria como a gente trabalhar sem ter isso. Eu não posso usar o usuário direto no SGBD vir coletar as informações? Talvez, se o usuário souber SQL, por exemplo, ele consegue. Mas a ideia é ter um programa, uma aplicação, uma interface visual ali bonitinha, com botões, que permita que o usuário faça isso de uma maneira mais confortável. E o usuário, nesse caso aqui, ele não é só quem usa, né? Mas vamos supor que esse usuário, vou fazer um sistema para uma padaria. E é o cara ali, o dono da padaria, que vai usar esse sistema no futuro para cadastrar ali seus produtos, seus clientes. Além dele usar no futuro, é ele quem vai me passar todas as informações. Então eu não conseguiria criar esse banco de dados sem ter informações de um usuário, né? De uma pessoa que entende ali o negócio e que vai me passar algumas informações para que eu desenvolva isso, tá bom? Então aqui é um breve resumão aí de tudo que a gente precisa ter para que um sistema de banco de dados funcione bem. Os envolvidos agora, eu vou dizer mais relacionado ao processo de criar mesmo, de gerenciamento do banco de dados. Então existem 4 papéis envolvidos. Muitas pessoas pensam que quem trabalha com o banco de dados é o DBA. Tá? Ele é um dos envolvidos. Né? A gente vai agora olhar um pouquinho com mais detalhes aí cada um dos papéis envolvidos e vai entender que na verdade não é só o DBA, não é só o cara que programa ali o banco de dados, que é o responsável pelo gerenciamento do banco de dados. Então a gente tem os administradores de dados e a gente tem os administradores de banco de dados. Muita gente confunde isso, tá, gente? Mas eu até coloquei ali, né? O administrador de dado é o que administra o dado mesmo. Bruto ali, que vai, entende como tudo funciona. A gente poderia pensar nele como sendo um analista. O cara que vai até a empresa, entende como tudo funciona e faz o projeto. Somos nós nesse semestre. A gente é o administrador de dados, quem vai fazer a análise do projeto e tal. O administrador de banco de dados é o cara que vai botar isso em prática, que vai lá e vai implementar. Ele é chamado também de DBA, Database Administrator, tá? E a gente viu que o banco de dados não é acessível a todos. Então a gente precisa de desenvolvedores, programadores ali, de uma galera para desenvolver um software, uma interface gráfica, para que a gente acesse os dados desse banco de dados, beleza? E o usuário final, que tem ali meio que aquelas 2 funções que eu falei. Ele vai usar no final e ele também vai passar para o analista, né? Talvez para o desenvolvedor também, o que ele quer ter nesse sistema de banco de dados, nesse software como um todo. E com base nisso, né, com base nesses 4 papéis, a gente consegue gerir o banco de dados. Então, são 4 papéis, a gente poderia talvez falar que são 4 profissões, usuário não é uma profissão, né, mas enfim. E ali a gente encontra tarefas distintas ou comuns. Existe uma vantagem de cada um desempenhar o seu papel? Por que eu coloco essas reflexões? Né? Porque existem muitas empresas que o desenvolvedor
é o cara que faz a análise e que implementa o banco de dados e que faz o software, ele só não é o usuário. Embora, né, algumas vezes ele também fica ali fazendo alguns testes. Então tem muita empresa que acontece assim, tem muita gente aí que, né, programa clandestinamente aí, né, em suas casas, faz software e ele é tudo isso de uma maneira só. Né? Então, uma vez eu fui questionado, mas eu conheço uma pessoa que faz tudo isso e faz bem. Então, por isso que eu coloquei esses dois itenzinhos aí, né? São tarefas distintas ou comuns? E existe uma vantagem de cada um desempenhar o seu papel ou tanto faz? Já me falaram, por exemplo, não, se tiver 4 pessoas trabalhando aí, talvez a comunicação entre eles não vai ser boa. Seria legal uma pessoa fazer tudo. Só que uma pessoa fazendo tudo vai acabar sobrecarregando. Eu queria saber a opinião de vocês. Comentem aí o que vocês acham. É mais interessante cada um fazer o seu papel, por quê? Ou não, se uma pessoa, né, pegar e fizer tudo isso hoje, né, tá na moda lá o tal do full stack, né, uma profissão que eu digo que é impossível hoje com tecnologias nascendo todo o tempo, alguém dominar e saber todas. Mas enfim, né? Cada um tem aí a sua opinião. Então eu gostaria que vocês comentassem aí e dissessem qual é a opinião de vocês, tá bom? E aqui nos próximos slides eu estou detalhando um pouco melhor isso. Né? Então eu vou passar mais rapidamente, já que eu dei uma boa explicada ali anteriormente. Então o administrador de dados é o responsável por extrair do processo ou do negócio em questão quais os campos, as informações que têm que ser armazenadas no banco de dados. Então, esse analista, né, o administrador de dados, ele vai até a empresa, conversa com pessoas-chave ali, entende tudo quais são as informações que tem que estar no banco de dados. Pode ser que ele vá numa escola que tem muita coisa ali, mas nem tudo vai para o sistema. Então ele tem que descartar. Né? Então ele precisa conhecer de banco de dados, não de implementar o banco de dados, mas o conceito de banco de dados, modelo relacional, por exemplo, e também do processo, do negócio em questão. E durante essa análise, essa entrevista, é muito importante isso. Ele não pode descartar informações importantes e não pode utilizar informações irrelevantes, porque senão esse mini mundo vai estar abalado. Né? Ele não vai conter exatamente o que ele deveria ter. Então ele não necessita saber como ele vai implementar, ele não tem que saber do SQL. Né? Essas decisões ele tem que saber somente como tudo funciona, mas não como implementar. Então, quem implementa, né, essas decisões no banco de dados é o DBA, que é o próximo que a gente vai falar. E ele que define tipo de acesso aos dados de cada um, né, dos envolvidos. Então é ele que vai ver ali, por exemplo, na escola, que o professor tem acesso às tabelas onde estão as notas dos alunos. Os alunos, não, eles só veem essas notas, eles não podem editar, por exemplo. Então ele tem que saber dessas regras também. Não só quais informações estão no banco de dados, mas quem acessa o quê, como essas coisas são integradas e se relacionam. O administrador de banco de dados, o DBA, é quem implementa as decisões e solicitações que vieram lá do administrador de dados. Devem ser profissionais de TI com conhecimento no banco de dados e no SGBD em questão. Então, se eu vou utilizar um Postgre, um MySQL, enfim, eu preciso conhecer esses caras e também conhecer, né, saber de banco de dados. Ele é quem conhece, sabe das restrições tecnológicas e ele acompanha o ciclo de vida do banco de dados. Ele vai acompanhar do começo ao fim ali o banco de dados físico, né? Real ali, vamos dizer assim. Ele é encarregado em observar o comportamento do banco de dados, bem como identificar problemas. Então, ele vai implementar ali o banco com base nas regras que o administrador de dados passou, mas ele também vai ver, opa, essas informações aqui tá deixando o banco meio lento e tal, preciso fazer alguma outra coisa. Então, ele é o cara técnico desse processo. O programador, o desenvolvedor, ele vai criar uma interface, um sistema, por meio de uma linguagem de programação, independente de qual seja a linguagem de programação. Então, uma coisa interessante, né? Separar isso em camadas é bom porque eu posso construir o meu banco de dados usando Postgre, mas eu posso ter programadores que vão usar, sei lá, por exemplo, um Python, um Java, qualquer outra linguagem para conectar com o Postgre. Então, separar ali, né, essas coisas é bem interessante. Seria uma outra vantagem. Não é só visual essa interface, mas também tem a responsabilidade em consistir os dados antes deles serem enviados ao banco de dados.
Então ele tem que analisar ali meio que a consistência. Por exemplo, é claro que dá para fazer isso também no banco de dados, mas seria muito interessante ali a interface não aceitar, por exemplo, que alguém digite números num campo de nome, né? Não deixar que a pessoa coloque textos numa data. Então ele tem que garantir ali a consistência desses dados antes de enviar ele para o banco de dados. É claro que lá no banco de dados também tem como fazer isso, mas nunca é demais. Ele tem que garantir que cada acesso ao banco de dados seja fornecido somente ao seu solicitante e existir as informações necessárias de cada vez. Então, lembra que o analista de dados, ele identifica quem faz o quê? Beleza, agora o programador ali no software, né, que é antes dele chegar no banco de dados, ele vai liberar, ó, você com seu login e senha aqui no meu sistema, você só vai conseguir fazer tais funções no banco de dados. E você vai fazer essas outras. Então, ele organiza isso ali por meio do software que ele está desenvolvendo. Trabalha em conjunto com os analistas, acabei de dar um exemplo bem claro, e identificando as melhores maneiras de interagir com os dados, fazendo com que o sistema em questão seja mais simples, intuitivo, confiável possível. Coisas, né, que o programador ali tem que fazer. É claro que podem entrar vários outros, pode ter um designer ali, um cara de UI, né, que vai tentar otimizar ainda mais essa interface e tal, mas enfim, o programador é o que vai concretizar isso. E o usuário, ele é quem causa a necessidade dos outros. Então, se a gente não tivesse ali um usuário, alguém para usar um sistema, nem teria o sistema. Às vezes esse usuário é quem precisa que se desenvolva um sistema para ele usar, né? Inclusive o banco de dados, ele só existe porque tem alguém querendo guardar as informações em algum lugar. Além dele utilizar o sistema, ele é um dos principais envolvidos no projeto do banco de dados. É ele, né? Além dele causar a necessidade de utilizar o sistema, é ele quem fornece as informações necessárias do negócio. Então, se eu vou informatizar lá a padaria do seu Manuel, ele tem que me passar todas as informações. Se ele não me passar as informações de como funciona uma padaria ou como é sistematicamente a padaria que ele gerencia, eu não vou conseguir fazer um sistema e um banco de dados para isso, né? Então, uma coisa que eu acho que é bem complicada também é que o usuário ele tem que confiar no profissional de TI, lá no analista, por exemplo, e não esconder nenhum detalhe, nenhum tipo de informação. Porque vamos supor que ele está fazendo alguma coisa de errada na padaria dele. Se ele não passar isso para o analista e isso não for repassado para o software, isso tudo nem deveria acontecer, né? Mas como que o programador vai implementar aquela funcionalidade daquela maneira que ele trabalha? Então isso não vai acontecer. Então ele é muito importante. Na verdade, todos têm a sua importância individualmente ou uma única pessoa, né? Desempenhando cada um desses papéis da melhor maneira para que o banco de dados chegue redondinho ali, perfeito, para o que ele vai ser utilizado no final desse processo, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura do banco de dados. Como é que um banco de dados é organizado? Se a gente analisar pelo lado do modelo de dados, lembra lá do modelo relacional? Basicamente a gente tem dois tipos. A gente tem mais um alto nível e o baixo nível. Vocês já programaram, já devem saber um pouquinho, né? Linguagem de alto nível, linguagem de baixo nível. Aqui é mais ou menos parecido. Em alto nível, a gente está falando do modelo de dados conceitual. Fornece uma visão mais próxima do modo como os usuários visualizam os dados. Então, em alto nível, a gente vai entender o banco, projetar, sem pensar em tecnologia ainda, em mais pensar mais em relação de como esse banco de dados funciona, deve funcionar, vai se comportar. Agora, em alto nível isso, né? Alto nível mais próximo do usuário, mais entendível pelo usuário. Quando a gente abaixa um pouco o nível, a gente está pensando em um modelo de dados mais físico. Ou seja, nesse modelo a gente fornece uma visão mais detalhada de como os dados vão ser armazenados no computador. Para a gente, nessa disciplina, em banco de dados 1, o que interessa para a gente é mais aqui o alto nível, se tratando em modelo de dados. Tanto é que lá no modelo relacional a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um modelo mais conceitual do banco de dados.
Agora falando, né, de SGBD, sistema, ali, gerenciador de banco de dados e tal, a gente tem a arquitetura de 3 esquemas, ou de 3 níveis. Então, pensando ali no software ali que gerencia o banco de dados, a gente tem 3 camadas. A principal meta, né, da arquitetura 3 esquemas é separar da aplicação do usuário, do software ali, o banco de dados físico. Então isso é bem interessante. Lembra que eu falei lá? A gente tem um banco de dados que usa a tecnologia X, mas os desenvolvedores usam que linguagem? Então são coisas diferentes. Eu posso usar qualquer linguagem para implementar o meu software e se comunicar com aquele banco de dados. Então essa separação é muito importante, muito produtiva. Até mesmo porque lembra que tem um analista de dados que é mais conceitual, e aí tem o DBA, que é mais prático, o cara que vai fazer o software. Então, a gente tem coisas diferentes em níveis diferentes, atribuições diferentes. No nível externo, esse é o mais próximo dos usuários, ou seja, aquele que se ocupa do modo como os dados são vistos pelos usuários individuais. Como que o usuário precisa receber essa informação no futuro? No nível conceitual ou lógico, a gente já começa a descrever quais dados estão armazenados no banco de dados, qual é o interrelacionamento entre eles. Tal nível é utilizado pelos administradores. Então, aqui a gente já está num nível conceitual, lógico, só que ainda é um pouco bem, né, na verdade, relacionado com o que a gente vai ver na disciplina. Então a gente entende lá do usuário, né? Entenda que é como se esse nível aqui fosse ali a análise de requisitos. Esse aqui já é o projeto lógico, projeto conceitual, que é o que a gente vai fazer. Né? Na verdade, a gente faz um pouco desses dois. E o nível interno, ou físico, né, no disco rígido ali, é o mais próximo do meio de armazenamento físico. Ou seja, é aquele que se ocupa com o modo como os dados serão armazenados. Aí eu tenho um exemplo aqui da arquitetura. Então a gente tem aqui os usuários finais. No nível mais externo, a gente tem algumas visões, pode ser o software que eles estão utilizando, sei lá. No nível conceitual, a gente tem o DER, o diagrama, o modelo, o projeto ali, começa a pensar em tabelas e tal. E no nível interno, a gente já tem o quê? Como esses dados vão estar fisicamente lá no banco de dados. Isso aqui é uma imagem só para representar os 3 esquemas que eu acabei de apresentar, e agora também tem um exemplo. Né? Então, no nível externo, como que seria o entendimento, né, das coisas? Vamos pensar aqui. Ó. O usuário secretária tem uma visão na qual cada empregado tem 2 campos, nome e salário. Então pensa assim, né? Uma secretária de uma empresa. Os empregados ele tem nome e salário. Negócio bem alto nível. Né? Já o contador, né, secretária e contador seriam duas pessoas que trabalham aqui, né? E existe uma entidade que vai ser armazenada no banco de dados lá, que é o empregado. O contador, ele sabe também, ele também tem a visão de que o empregado tem nome e salário. Beleza, algo bem superficial, bem alto nível. Vamos supor que o analista chegou e falou para a secretária: quais informações o empregado tem? Ela falou isso. Vamos supor que ele chegou e conversou com o contador também. Quais são os dados que o empregado tem? Nome e salário também. Beleza, alto nível. No nível conceitual, a gente já precisa começar a modelar, dar um pouco mais de forma para isso. Então, o banco de dados ele contém informações relativas a um tipo de entidade chamada empregado. Então, agora a gente já começa a tratar isso como sendo uma entidade do meu modelo relacional. Isso é algo que a gente vai aprender um pouco mais para frente. Cada empregado contém um número underline empregado e um número underline departamento e um salário. Então, tá vendo? Já são informações um pouco mais detalhadas do que apenas nome e salário. Tá? E no nível interno, piorou um pouco mais, né? Então, os empregados, né? Que é o que a gente está levando em consideração aqui. Eles são representados por um tipo de registro armazenado denominado EMP armazenado com 20 bytes de comprimento. Tá vendo como que desceu bastante o nível? Né? Então a gente entrou aqui
em um âmbito bem mais técnico, né? Bem mais ali físico, como isso vai ser armazenado e tal. E o banco de dados ele é isso, né? Uma maneira de representar algo bem abstrato, ali, bem de alto nível e colocá-lo fisicamente em algo de baixo nível, beleza? E a linguagem SQL, ela é a linguagem utilizada para que a gente possa fazer as manipulações em um banco de dados. É uma linguagem específica para que a gente trabalhe com um banco de dados. Então, existe uma linguagem específica, né, para definir o esquema conceitual e físico de um SGBD. Essa linguagem é denominada SQL, Structure Query Language. Então, o SQL é uma única linguagem, né? Então, todo mundo que usa o banco de dados relacional usa o SQL. Então, eu quero fazer meu banco de dados no MySQL. Eu vou usar o SQL. Eu vou trabalhar com PostgreSQL. Eu vou usar o SQL. Tá vendo? Todos os SGBDs ali, eles trazem o SQL junto, né? Vou fazer em Oracle. Quero implementar meu banco de dados usando DB2, SQL Server, enfim. Então, em qualquer um desses softwares que eu citei, eu vou utilizar a linguagem SQL. Porém, a linguagem SQL ela pode ser dividida em 4 grupos. Então, a gente tem o DDL, DML, DQL e o DCL. Se vocês perceberem, a única coisa que está mudando é essa letra aqui do meio, né? Então, a gente tem aqui, ó, linguagem de definição de dados, ou Data Definition Language. Todos os outros aqui são data, alguma coisa, language. Então, vamos focar nessa palavrinha que está aqui no meio, tá? Então, DDL, eu vou definir o meu banco de dados. Então, eu crio e manipulo os objetos do banco de dados. Ou seja, eu vou criar o banco, vou criar as tabelas, a relação entre essas tabelas, eu vou criar a estrutura, definir o meu banco de dados. Em DML, eu vou manipular as informações, os dados, né, do meu banco de dados. Então, ele me traz ali comandos que permitem eu inserir, alterar e excluir os dados. Então, aqui eu criei o banco e as tabelas. Aqui eu inseri, alterei, excluí os registros nessas tabelas. O DQL de Query, ou seleção, consulta de dados, para mim é uma das mais importantes. Por quê? É a categoria, é o grupo, né, dessa linguagem que permite que a gente se faça as consultas no banco de dados. Nossa, mas consulta é mais importante do que inserir, alterar, excluir, criar o banco de dados? Sim. A gente só cria, altera, insere, exclui os dados e faz tudo isso para poder consultar no futuro. E a consulta, lembra que aqui eu inseri um dado. A consulta é o momento onde eu vou recuperar uma informação, que pode ser uma informação super valiosa para minha empresa, para o meu negócio em questão. E lembra que depois, ó, aqui eu já criei o banco e eu só estou começando. Eu manipulei, eu fiz consultas e ainda depois disso a gente tem o Data Control Language, tá? Que seria o DCL, que permite, aqui tá, permite, né, o acesso de usuários ao banco, mas na verdade o DCL, ele também, né, nessa categoria, vamos dizer assim, a gente pode entrar com outros comandos ali, SQL, que se dizem respeito ao gerenciamento do banco de dados. Além, né, do controle de acesso de usuários, a gente pode também criar e fazer ali alguns outros procedimentos, alguns outros processos no banco de dados, tá? Para deixar ele melhor, mais performático, mais rápido, mais eficiente de alguma maneira, tá? Então a linguagem SQL a gente não vai ver nesse semestre. Qualquer coisa eu faço um comandinho ou outro para ilustrar alguma coisa, mas o nosso foco é mais trabalhar com um projeto. Mas é interessante a gente ter uma ideia de tudo, né? De ver isso como um todo, para ter ideia do que a gente vai trabalhar. E para concluir, né, então o que eu falei para vocês na aula de hoje foi mais ou menos que o ciclo de vida de um banco de dados passa pela análise de requisitos, o projeto lógico e a implementação. O sistema de banco de dados é composto por usuário, programa, SGBD e o banco de dados. No processo de gerenciamento do banco de dados, tem 4 papéis ali envolvidos, né? Aqueles 4 profissionais, lembra? O administrador de dados, que faz a análise. O administrador de banco de dados, ou DBA, que é o cara que implementa o banco.
os desenvolvedores ou programadores, quem é que vai implementar uma interface visual para acesso ao banco de dados, e o usuário final, que é quem tem a necessidade de se criar um banco de dados, fornece as informações para o analista e para o desenvolvedor e testa isso no final, né? Acaba encontrando um monte de problema, e, enfim. Cliente, usuário, sempre dá trabalho para a gente, mas sem eles a gente não faria nada também. E a arquitetura de banco de dados tem duas vertentes, né, que eu abordei aqui. Quando a gente pensa no modelo de dados, esse modelo de dados pode ser de alto ou baixo nível. Em relação ao SGBD, aí a gente tem arquitetura de três esquemas, né? A gente tem três níveis: o externo, conceitual ou lógico. Conceitual e lógico é a mesma coisa, tá? E interno ou físico, que também são a mesma coisa, que é lá da arquitetura de três esquemas que a gente comentou. E para eu implementar um banco de dados, eu vou precisar saber, conhecer um pouco mais ali os comandos da linguagem SQL. Beleza? Então nessa aula a gente viu mais conceitos acerca aí do banco de dados. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre os SGBDs e as características, coisas muito importantes ali para poder planejar e criar um banco de dados o melhor possível. Até a próxima aula, pessoal.